Oi, gente, professora Thaís, professora da disciplina de Física, e hoje a gente vai estar vendo o conteúdo sobre cordas sonoras. Nas aulas passadas a gente estudou um pouquinho sobre ondulatória, sobre fenômenos ondulatórios, sobre ondas estacionárias e hoje nós vamos estudar sobre as cordas sonoras, tá? Como a professora... A apostila da professora é um pouquinho diferente da apostila de vocês. A página, provavelmente, é a página 300 e pouquinho. Vocês olhem aí no sumário, no índice de vocês, para ver certinho qual a página corresponde a esse capítulo, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar as cordas sonoras. Cordas sonoras. Como assim, professora, cordas sonoras, tá? A gente vai estudar sobre instrumentos musicais de cordas, tá? Por exemplo, violão, violino, piano, tá bom? A gente vai estudar sobre esses instrumentos musicais, tá? Só que antes da gente entrar mesmo no assunto sobre cordas sonoras, a professora vai só relembrar algumas coisinhas, alguns conceitos que a gente já viu nas aulas passadas, tá? E que são importantes, certo? Então hoje, na verdade, vocês vão aprender como que funciona os instrumentos de corda, tá bom? A professora falou do piano, né? Vocês sabiam que o piano é um instrumento de corda? Sabiam? Sabiam? Bom, só que pra gente estudar sobre esses instrumentos, que nem a professora falou, a gente precisa lembrar de alguns detalhes e eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos aqui com vocês, tá? Primeira coisa, gente, que a gente já viu nas aulas passadas foi um fenômeno ondulatório que se chama reflexão, tá? Reflexão de uma onda, vocês já sabem o que é, porque a professora já explicou. É quando a onda, ela vai, certo? Ela se propaga, ela encontra o obstáculo, ela bate e ela volta, certo? Então, a reflexão da onda, ó, ela foi, encontrou aqui um obstáculo e vai voltar, certo? Foi e voltou. Ela foi refletida, tá? Só que, por exemplo, a reflexão numa corda, ela é um pouco diferente, tá? Eu faço a onda na corda, ela vai se propagar, vai bater em algo fixo, tá? E vai voltar. Como, por exemplo, a gente tem o violão, um instrumento de corda. Vamos utilizar o violão como exemplo, tá? A gente tem as cordas deste violão. São 6 cordas no total, certo? O que acontece? Quando a gente está tocando um instrumento musical, no caso o violão, que são 6 cordas, a gente faz pem, pem lá na corda do violão. O que vai acontecer? A onda que é formada nessa corda, ela vai se propagar, porque ela tem as duas extremidades fixas, certo? A corda do violão, ela tem as duas extremidades fixas, ok? Então, essa onda, ela se propaga, pá, bate e volta. Só que quando ela volta, gente, ela volta invertida, tá? Ou seja, a gente tem aqui a inversão de fase, tá? Então, ela foi aqui, ela se propagou na parte de cima, pela parte de cima, bateu no obstáculo e quando ela voltou pela parte de baixo se propagando, tá? E quando a onda, ela tá indo, a outra, ela tá voltando. Então, assim, eu tô tocando instrumento musical, a mesma corda, tá, gente? Vamos supor que é a corda 1 do violão. A mesma corda vai ter uma onda indo e já vai ter uma onda vindo, ó. Vai ter as duas ondas. O que vai acontecer? Essas ondas, elas vão se encontrar. No momento em que essas ondas se encontrar, elas vão formar
exatamente este desenho aqui, ó. Que inclusive a professora deu nome para essa imagem aqui, certo? Então, essas ondas, quando eu tô tocando violão, na mesma corda, tá? Vamos supor que é a corda 1. A corda 1 é a primeira corda lá de baixo, certo? Corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, 5 e 6, tá? De baixo pra cima a gente conta o número das cordas, certo? Ou seja, da corda mais fina pra corda mais grossa, mais densa, tá? E aí, quando a gente tá tocando violão, vamos supor que a gente tá tocando somente a corda 1. O que acontece? A onda ela vai se propagar. A onda ela se propaga na parte de cima, bate no obstáculo e volta pela parte de baixo. Só que vai ter um momento que essas ondas, indo e vindo, elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, forma exatamente essa figura, tá? Que a gente deu nome em uma das aulas passadas de ondas estacionárias, que é exatamente o fenômeno da reflexão e da interferência de ondas, tá? Da interferência de ondas, certo? Então, ondas estacionárias é exatamente a onda que a corda dos instrumentos musicais vai formar. Pode formar apenas uma onda, pode formar 2 ondas estacionárias, pode formar 3 ondas estacionárias, 4, 5, 10, 20, 30, 55, 1000 ondas estacionárias, certo? E a gente vai ver isso ao decorrer desse capítulo, tá? Quando aparece esse desenho aqui, ó, que a professora, inclusive, nas aulas passadas, chamou de quibe, certo? Para vocês assimilarem sobre o conteúdo. Quando a gente pensa em comida é mais gostoso, né? Do que quando a gente pensa em conta, em cálculo e em física, né? Então acaba sendo mais gostoso. Por isso que a professora falou, isso daqui parece um quibe, né? A parte mais crocante é a pontinha, onde a gente bota ketchup, né? Deu até fome. E a parte mais carnudinha, onde tem mais carne, né? Quando aparece esse desenho específico, quer dizer que a onda estacionária, gente, ela tem uma frequência específica, tá? Então, a frequência dessa onda é específica. E, dependendo dessa frequência, a gente pode ter frequências diferentes, tá? Na formação das ondas. Quando a gente fala de frequência na parte sonora, frequência, no estudo sobre onda sonora, sobre instrumentos musicais, a gente está falando do tom, tá? Então, frequência aqui na parte sobre estudo dos instrumentos musicais, das cordas musicais, frequência quer dizer que é o tom, tá? Pode ser o tom grave ou pode ser o tom agudo, tá? Tom grave ou tom agudo das notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E é isso, tá? Então, quando a gente fala de frequência, na parte de instrumentos musicais, a gente fala do tom grave ou tom agudo, tá bom? Se, por exemplo, a gente aumentar a frequência de vibração, tá? Tá lá a corda do instrumento musical, tá lá vibrando, ó. Tá vibrando, porque a gente tá tocando um instrumento musical, certo? Se a gente aumentar a frequência de vibração da onda específica, da corda musical, do instrumento musical, vai aparecer um outro desenho, que pode ser esse daqui, ó. Ou seja, aqui a gente já tem dois quibes.
Já tá aumentando nossos quibes, né? Daqui a pouco a barriguinha vai estar cheia, tá? Ou seja, esse desenho aqui tá falando que nós temos duas ondas estacionárias. Aqui a gente tem uma onda estacionária, aqui a gente tem duas ondas estacionárias, certo? Que na verdade, isso daqui já tem uma outra frequência, tá? Comparado a essa onda aqui, tá? Então aqui, comparando com essa outra onda aqui, ela tem uma outra frequência, logo nós temos um outro tom, tá? Então, quanto mais ondas estacionárias a gente tiver, gente, mais agudo vai ser o som, tá? Se eu tivesse aqui, sei lá, deixa eu ver aqui quantas. Se eu tivesse aqui 1, 2, 3, 4 ondas estacionárias, quer dizer que esse tom aqui do instrumento musical vai ser mais agudo do que esse tom do mesmo instrumento musical, certo? Então, a quantidade de ondas determina o tom, a frequência do instrumento musical. Beleza? Todos, gente, absolutamente todos os instrumentos de corda, quando a gente fala de ondas, né, das ondas sonoras dos instrumentos musicais, vai ter esse formato aqui, tá? Pode ter apenas uma onda estacionária, como pode ter 100 ondas estacionárias, ou seja, esse formato de onda estacionária vai se repetir, temos uma aqui, vai se repetir mais 99 vezes, tá bom? E aí a professora vai relembrar com vocês algumas equações que a gente já viu também, tá? Por exemplo, a equação de Taylor, tá? Então vamos lá, equação de Taylor. Equação de Taylor, tá? Nós vimos que a equação de Taylor é uma equação voltada para a velocidade de propagação da onda, onde nós temos a raiz da tração da corda dividido pela densidade linear, tá? A tração da corda, gente, essa tração da corda aqui é o tanto que a corda ela é esticada, tá? Quanto mais a gente estica uma corda, mais ela é tracionada, tá? A tração é a força de tração, tá? Ela é dada em newtons, a unidade de medida. A densidade linear, quilograma por metro, tá? Por que quilograma por metro? Porque nós vimos que a densidade linear, ela pode ser a massa da corda dividido pelo seu comprimento. A massa a gente usa em quilo e o comprimento a gente usa em metro. Então, a unidade de densidade linear, quilo por metro. E velocidade de propagação da onda, metros por segundo, tá? Então, a gente tem essas unidades de medida. Essas duas fórmulas nós já vimos nas aulas passadas, a professora já resolveu o exercício, já explicou tudo direitinho aí pra vocês, tá? E, gente, essa fórmula aqui, quando a gente estuda instrumentos musicais de corda, tá? Ela é muitíssimo importante, tá? Essa tração aqui, ó, essa tração, gente, vou puxar aqui, ó, T de tração. A tração, gente, ela é muito importante, mas muito importante pra quê, professora? Pra que a tração, na verdade, no que a tração faz sentido em um instrumento musical de corda? Quando a gente quer afinar um violão, o que a gente faz quando a gente quer afinar um violão, gente? Quando a gente quer afinar uma harpa, né? Quando a gente quer afinar um instrumento musical de corda, a gente precisa tracionar essa corda. O que é tracionar a corda? É esticar a corda, entendeu? Então, por exemplo, no violão, a gente tem a corda lá que tá presa em duas extremidades, certo? A corda do violão está presa. E a gente quer afinar essa corda. O que a gente faz? A gente pega a tarraxa e ó, nhec, 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 vai girando a tarraxinha do violão até esticar
a minha corda e está afinada para eu tocar uma canção, certo? Uma canção linda. Bom, então anota aí, gente. A velocidade, ó, anota isso daí que é muito importante, tá? A velocidade, ó, a professora vai escrever aqui, ó. A velocidade de uma onda, depende do quê, tá? Ela depende, gente, do meio onde ela está propagando. Então, depende velocidade de uma onda sonora, tá? Opa! Velocidade de onda sonora depende do meio que ela está se propagando. Anota isso daqui, printa a tela, dá um jeito aí, hein, gente? Ó, 2 minutinhos, hein, pra printar a tela que eu já vou apagar. E nós vimos, vou apagar, hein? 1, 2, 3, pagando. E nós vimos algumas outras informações e definições nas aulas passadas sobre ondas, tá? Inclusive, sobre onda estacionária, voltando a falar sobre onda estacionária, nós vimos, a professora vai tentar desenhar bem bonitinho aqui pra vocês, tá? Então, ó, tem aqui a onda estacionária, tá? Onde essas ondas se cruzam, a gente chama de nó, tá? Nó é aqui, esses pontos, onde as ondas, onde a interferência das ondas, onde as ondas elas se cruzam, tá? A gente chama de nó. E essa altura aqui, gente, daqui até a crista, a gente chama, vou puxar uma setinha aqui, ó, a gente chama de ventre, tá? De ventre. Então, a gente tem um nó e a gente tem os ventres. A gente aprendeu outros nomes nas aulas passadas. A gente aprendeu que aqui o topo é crista, aqui embaixo é vale. Essa altura aqui a gente pode chamar de ventre ou a gente pode chamar de amplitude, tá? Que é a mesma coisa. E nós vimos também na aula passada sobre onda estacionária, ó. Vou fazer um desenho mais bonitinho pra vocês. Porque vocês merecem. Então, ó, tem aqui a onda estacionária. Tenho aqui os 3 nós, tá? E a professora falou sobre o comprimento de onda, né? A gente tem falado sobre o comprimento de onda, ó, desde a primeira aula sobre o ondulatório. Que uma oscilação completa, comprimento de onda equivale a lambda. Ou seja, esse comprimento de onda aqui, ó, esse comprimento de onda equivale a lambda. E a professora, na aula passada, sobre ondas estacionárias, falou que meia onda, ou seja, um quibe, ó, um quibe, que somente um quibe equivale ao quê? Qual é o comprimento de um quibe, gente? Se 2 quibes equivale a lambda, um quibe equivale a meio lambda. Ou seja, somente essa medida aqui de um quibe é meio lambda, ou seja, lambda dividido por 2, meio lambda, certo? Então, isso daqui, gente, é muito importante, tá? Meio quibe, ou um quibe é metade do comprimento. Se aqui é um comprimento completo, se eu dividir esse comprimento ao meio, é metade, certo? Metade desse comprimento. Então, isso daqui, gente, é muito importante, muito, tá? Esse daqui é o comprimento, isso daqui, ó, é o comprimento de uma onda estacionária. Estacionária. Todo instrumento de cordas musicais, todos os instrumentos de corda vão formar
ondas estacionárias. Todos, seja uma harpa, o piano, violão, violino, violoncelo, cavaquinho, todos os instrumentos de corda formam ondas estacionárias, tá? Todos. Bom, vou apagar. Isso daqui a professora já tinha explicado para vocês, certo? Então vamos lá. Bora lá. Nós temos então a equação de Taylor, que é essa equação aqui que a professora falou. Velocidade igual tração dividido pela densidade linear, né? Raiz, tá? Raiz quadrada. O que acontece, gente? Nós sabemos que essa velocidade, né? Ó, nós sabemos que a velocidade de propagação é o comprimento da onda multiplicado pela frequência. Essa fórmula a gente também já viu, também já fizemos exercícios com essa fórmula aqui, tá? Então, no lugar da velocidade, eu vou substituir lambda pela frequência. Tá, professora, mas por que você vai fazer essa substituição? Porque quando a gente fala de cordas musicais, o item principal dos instrumentos musicais é o quê? É o tom, tom grave e tom agudo. Para eu ter um tom grave ou tom agudo, eu preciso saber a frequência. Frequência do tom, certo? Frequência da onda sonora. Então, eu vou substituir nessa velocidade, ó. A velocidade está falando que a velocidade, a letrinha V, é igual a tudo isso aqui. Então, eu pego isso aqui e substituo por tudo isso aqui. Então, velocidade vai ser lambda sobre... lambda, comprimento de onda multiplicado pela frequência, tá? Vou diminuir aqui para caber aqui na lousa, tá bom? Bom, isso daqui eu copio. Tração dividido pela densidade linear, tá? Só que, vamos lá, a professora vai desenhar de novo a ondinha aqui estacionária, a nossa amiguinha. Ó, nossa amiguinha, certo? A professora falou que um comprimento de onda completo é lambda, certo? Comprimento de uma onda completa, de uma oscilação completa é lambda. Comprimento de uma oscilação completa é igual a lambda. Ou seja, eu sei que o comprimento de L é lambda sobre 2. A professora não falou que o comprimento aqui, ó, um quibe. Quanto que é um quibe, gente? Eu sei que o comprimento de uma onda estacionária é lambda sobre 2. É lambda dividido por 2, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que o comprimento aqui, tá? Comprimento L é igual a lambda sobre 2. Vou melhorar isso aqui, ó. Lambda é igual, vou multiplicar aqui, ó, 2L. Esse lambda tá falando que é 2L, tá? O lambda, 2 vezes o comprimento, ou seja, o comprimento total da onda é 2 vezes, ou seja, 2 quibes, tá bom, gente? Então, eu vou substituir aqui no lambda, ó, 2L, multiplicado pela frequência, vou fazer mais para baixo, tá? Aqui, então, é 2L multiplicado pela frequência igual a raiz de tração dividido pela densidade linear. Vou melhorar um pouco isso daqui. Por quê? Porque se os instrumentos musicais de corda, a frequência é a minha principal característica para a formação da onda estacionária, então eu vou isolar a frequência para cordas, para instrumentos de cordas, tá? Então, quer dizer que a minha frequência vai ser igual a... Tem esse 2L multiplicando. Vou passar para o outro lado dividindo, ó. Multiplicado pela raiz, tração, vezes densidade linear, tá? Então, aqui, gente, nós temos...
a equação da frequência fundamental para os instrumentos de corda, tá? E isso aqui, gente, essa fórmula aqui, ela explica tudo o que vocês precisam saber sobre instrumentos de corda. Essa fórmula, ela é muito importante. Então, aqui explica tudo o que vocês precisam saber. Então, só para lembrar vocês, tá? A professora vai falar, vou deixar aqui na lousa, tá bom? Só para lembrar vocês, frequência de um instrumento de corda é o tom. Quanto maior essa frequência aqui, ó, quanto maior essa frequência, mais agudo vai ser o som, tá? Quanto maior a frequência, mais agudo será o som. Quanto menor a frequência, mais grave será o tom, né? Ou menos agudo, né? Eu prefiro falar grave, porque aí eu sei distinguir. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Quanto menor a frequência, mais grave o som, tá? Então, agora, pensa no violão aí que tem 6 cordas, que nem a professora falou. E a corda de baixo, a gente começa a contar as cordas, né? O violão tem 6 cordas. E a gente começa a contar essas cordas a partir de baixo, tá? De baixo pra cima, ó. Corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? É assim que a gente, quem toca, né? Instrumento musical, quem toca violão, já sabe, né? Desses conceitos que a professora tá falando, já sabe dos conceitos. De fórmulas, geralmente não utiliza, né? Mas a gente sabe de alguns conceitos, tá? Então, o violão tem 6 cordas e é contado aí, que nem a professora falou, de baixo pra cima, tá? A corda 1, gente, a corda 1, ela é mais fina que a corda 6, ou seja, conforme a gente vai mudando de corda, de 1 para 2, 2 para 3, até chegar na 6, o que acontece? Essas cordas, elas vão engrossando. No entanto, que a corda 1 é a mais fina e a corda 6 é a mais grossa, tá? Se a corda 1 é mais fina, então quer dizer que o som é mais agudo. A corda 6 é mais grossa, então o tom é mais grave, tá bom? Então, a professora já respondeu aqui uma pergunta, eu acabei de responder uma pergunta, tá? A corda 1 ou a corda 6? Qual é, né, quem, né, me dá o tom mais agudo? Qual corda do instrumento musical me dá o tom mais agudo? Por exemplo, de um violão, a corda 1 ou a corda 6? A corda 1. Por que a corda 1? Porque é a corda mais fina, tá? A densidade linear da corda é menor, tá? A densidade, olha lá, a densidade, gente, na fórmula, ó. A densidade dessa corda é menor que a densidade da corda 6, tá? Ou seja, quem me dá a frequência maior ou menor é a densidade da corda. Então, por exemplo, a corda 1 me dá uma frequência menor, tá? Então, a corda 1 me dá uma frequência menor, por quê? Porque a densidade é menor. A frequência maior é a frequência da corda 6, tá? Que é... Desculpa, a professora estava falando certo e eu inverti. Então, ó, densidade da corda 1, né? Quem me dá a frequência maior? É a frequência, né? É a corda que é menor a densidade. Qual corda é menor a densidade? Corda 1, tá? A corda 6, a densidade é maior. Então, a frequência é menor, tá? Então, se a gente tá falando de densidade e de frequência, a fórmula que a professora falou que explica tudo é essa daqui, né?
ou seja, a densidade da corda. Quanto menos densa, mais agudo o som, maior a frequência. Quanto menos densa, a professora já inverteu tudo de novo. Ou seja, eu vou falar de um termo que vocês entendem. Quanto mais fina, tá, a corda, a densidade, né, vai ser menor, então a frequência é maior. E quanto mais grossa a corda, tá, menor vai ser a frequência. Ou seja, frequência e densidade. Quanto maior a frequência, menor a densidade. E vice-versa. Ou seja, frequência e densidade são inversamente proporcionais, certo? Quanto maior a frequência, menor a densidade. Ou seja, então é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Quem tem densidade maior é a corda mais fina ou a mais grossa? A professora também acabou de responder. É a corda mais fina, tá? Densidade menor, corda mais fina. Quanto mais fina a corda, menor é a densidade, tá? Vamos supor que agora eu vou esticar, tá? Que eu vou esticar a corda, né? Eu vou tracionar a corda de um violão, por exemplo. Eu vou esticar a corda porque eu quero afinar a corda, ou seja, se eu aumentar a tração, se eu esticar a corda, eu vou aumentar a frequência, ou seja, o tom. Eu vou aumentar a frequência, eu vou aumentar o som e o som vai ser mais agudo, ok? Então, se eu tenho essa fórmula que a professora falou que explica tudo aqui em física, na parte de estudo sobre os instrumentos musicais de corda. Ou seja, se eu traciono a minha corda, ou seja, eu tracionei, eu estiquei a minha corda, certo? A minha frequência, meu tom, a minha frequência também vai ser maior, ou seja, eu vou ter um tom agudo. Então, se a gente analisar essa fórmula, tração, que é esticar a corda, e a frequência, que é o tom agudo, quando eu traciono essa corda, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Diretamente proporcionais, ok? E isso é muito importante, gente. Essa fórmula aqui, ela é muito importante, tá? Dependendo da frequência do instrumento musical, é o que a professora falou, tá? Eu posso ter um quibe ou eu posso ter vários quibes, gente. Então, eu posso ter um quibezinho aqui ou eu posso ter vários quibezinhos, tá? Então, aqui eu tenho um quibe e aqui eu tenho vários quibes. Por quê? A formação das ondas estacionárias vai depender exatamente da minha frequência, tá? Não esqueçam que um quibe é igual ao comprimento de onda dividido por 2, tá? Não esqueçam disso. Lembrem-se disso aqui sempre, tá? Se você lembrar disso aqui sempre, gente, acabou o capítulo, tá?